Você está ouvindo o programa À Luz das Escrituras, série Raciocinando à Luz das Escrituras. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Que o eterno nosso Deus seja louvado. Vamos então iniciar mais um estudo da série Raciocinando à Luz das Escrituras. Como sempre, nós reforçamos a importância de raciocinar à luz das Escrituras. Não adianta criarmos um conjunto de doutrinas que é sustentado com argumentação humanas. E assim o irmão Paulo deixa claro que as armas que nós temos não são humanas e não podem ser humanas. Pelo contrário, tem que ser armas da parte de Deus. E assim elas, de fato, serão poderosas para destruir fortalezas, né? E argumentos e pretensões que se levantam contra o conhecimento de Deus. E levar os pensamentos cativos a Deus, levando cada um à obediência. Esse texto, se você quiser ler ele como está escrito, está em 2 Coríntios 10, verso 4 e 5. Meu amigo, minha amiga, sempre nós fazemos isso aqui como um pedido quase de desculpa a você, que não é o nosso objetivo criticar a sua igreja, a sua fé, muito menos isso. Nós apenas buscamos mostrar o que as Escrituras ensinam. Agora, se aquilo que a sua igreja, o seu líder ensina contradiz as Escrituras, nós não podemos ser culpados e nem criticados por isso. O objetivo dessa série é despertar pessoas para a verdade que liberta, conforme o nosso irmão João registrou em João 8,32, as palavras do nosso Senhor Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você, meu amigo, minha amiga, descobrisse que sua igreja, o seu líder, contraria muitas vezes as palavras e ensinamentos de Deus, contraria aquilo que Deus deu como orientação a nós por meio dos seus profetas, contrariam, sim, as palavras de Jesus e dos apóstolos, qual seria a sua reação nesse sentido? Eu sei que você tem certeza já que muitos ensinamentos da sua igreja, do seu líder, são contrários às Escrituras. Eu sei que você já percebe isso. Eu pergunto para você, meu amigo, minha amiga, você se sente confortável em permanecer assim? Ou você acha que não é preciso total atenção ao que as Escrituras dizem e ensinam? Nossa segurança está em firmar na palavra. Se nós não firmarmos na palavra, com certeza nós perdemos a oportunidade de aprender de Deus e caímos nas mãos de Satanás. Eu espero que você tenha, sim, as Escrituras acima de toda a autoridade humana. O irmão Paulo, pregando a um povo envolvido em total idolatria, disse, no passado Deus não levou em conta essa ignorância. Mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam. Atos 17, verso 30. Que o eterno, meu amigo, minha amiga, te abençoe, em nome de Jesus. Vamos ao resumo do programa número 19. O nosso tema, origem da doutrina da Trindade. Iniciamos com Colossenses 2,8. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos, conhecimento ou noção primeira, elementar, geral e superficial, rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Nós apresentamos um artigo de Pedro Menezes, professor de filosofia, mestre em ciências da educação, falando um pouco da origem da filosofia cristã. E destacamos as seguintes falas. A base do pensamento está na tradição racionalista filosófica grega e romana, em consonância com os dogmas cristãos. O fundamento principal da filosofia cristã é justificar a fé tendo a razão como instrumento. Essa corrente de pensamento empresta da metafísica grega a explicação científica para a existência de Deus, defendida no cristianismo. Também são adaptados ao conceito para justificar a fé fundamentos do neoplatonismo, estoicismo e gnosticismo. Os primeiros pensadores da filosofia cristã foram São Paulo, São João, Santo Ambrósio, Santo Eusébio e Santo Agostinho.
Isso são as informações do artigo. E esse artigo apresenta as principais doutrinas da filosofia cristã. Quais são? A separação entre material corporal e espiritual corporal. Deus se manifesta em 3 pessoas distintas, ou seja, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é considerado o ser do mundo, o Filho é a alma do mundo e o Espírito Santo a inteligência. O autor desse artigo afirma que o irmão Paulo era um judeu helenizado e funcionário do exército romano. O autor do artigo ainda disse: a patrística buscou unir a doutrina cristã com o conhecimento e as bases filosóficas prévias desenvolvidas pela filosofia grega clássica. A razão, base do pensamento filosófico grego, torna-se uma ferramenta para a justificação da fé. Apresentamos vários documentos provando que, de fato, a doutrina da Trindade tem suas bases no paganismo e foi formulada tardiamente. Destacamos o seguinte documento. No livro A Statement of Reasons, Declaração de Razões, de Andrew Norton, diz sobre a Trindade. Podemos traçar a história dessa doutrina e descobrir a sua origem, não na revelação cristã, mas sim na filosofia platônica. A Trindade não é uma doutrina de Cristo e de seus apóstolos, mas sim uma ficção da escola de posteriores platonistas. Finalizamos o estudo com as seguintes palavras. Certamente, se Deus fosse composto de 3 pessoas, ele teria feito com que os escritores bíblicos deixassem isso rigorosamente claro, para que não houvesse dúvida a respeito. Pelo menos, os escritores das escrituras gregas cristãs, que tiveram contato pessoal com o próprio Filho de Deus, teriam feito isso. Mas não fizeram. Em vez disso, o que os escritores bíblicos realmente deixaram rigorosamente claro é que Deus é uma só pessoa, um ser ímpar, indiviso, sem igual. Salmos 86:10, só tu és Deus. Isaías 44:6, Deus diz, fora de mim não há Deus. Isaías 46:9, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Marcos 10:18, Jesus afirmou, ninguém há bom senão um que é Deus. Tiago 2:19, tu crês que há um só Deus? Fazes bem. 1 Coríntios 8:4, e que não há outro Deus senão um só. Deuteronômio 6:4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Deuteronômio 4:35, o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Deuteronômio 32:39, eu sou e mais nenhum Deus comigo. Deuteronômio 36:26, não há outro semelhante a Deus. 1 Samuel 2:2, nenhum há como nosso Deus. 2 Samuel 7:22, porque não há semelhante a ti, não há outro Deus senão tu só. 1 Reis 8:60, para que todos os povos saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. 1 Reis 19:15, só tu és Deus de todos os reinos da terra. 1 Crônicas 17:20, Senhor, ninguém há como tu, e não há Deus fora de ti. Oséias 13:4, portanto, não reconhecerás outro Deus além de mim. Romanos 16:27, ao único Deus sábio seja dada glória por Jesus. Por Jesus. 1 Coríntios 8:6, todavia para nós há um só Deus, o Pai. O Pai. Gálatas 3:20, ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. 1 Timóteo 1:17, ao único Deus seja honra e glória para todos sempre. 1 Timóteo 2:5, porque há um só Deus e um só mediador. Se você não ouviu esse programa, é só solicitar o áudio. Encaminharemos a você. Nosso tema hoje, conheça os 3 pilares de sustentação da doutrina da Trindade. E para iniciarmos, nós vamos ler Êxodo 20, verso 2 e 3. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Essa aqui é a introdução do texto em que é apresentado a nós os 10 mandamentos. Deus se identifica ao seu povo. E Deus diz, não terás outros deuses diante de mim. Nós somos aconselhados a não termos outro Deus diante de Deus.
Interessante que esse é o primeiro mandamento. O verso 3, não terás outros deuses diante de mim. É o primeiro dos 10 mandamentos. Eu sei que tem pessoas que estão assustadas. Ah, é o primeiro dos 10 mandamentos? Sim, meu amigo, é o primeiro dos 10 mandamentos. Por que que muitas pessoas não conhecem esse mandamento? Não conhecem. Quando perguntamos qual o primeiro mandamento dos 10, as pessoas dizem, amar a Deus sobre todas as coisas. De fato, esse é o primeiro mandamento dos 10, sim. Mas do catecismo católico. E por que que os crentes não sabem que o primeiro mandamento é não terás outros deuses diante de mim? Eu acredito que seja por causa da doutrina da Trindade mesmo. É possível crer numa Trindade e obedecer esse primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Não terás. Se Deus fosse de fato composto, estaria aqui, não terás outros deuses diante de nós, mas é diante de mim. Eu sou o Senhor teu Deus, não estaria eu, estaria nós somos. Infelizmente a cristandade não conhecem o primeiro dos 10 mandamentos e não obedecem. A grande maioria dos que creem na doutrina da Trindade tem dificuldade para definir a Trindade, para definir a doutrina. Essa é a verdade. Poderíamos usar aqui palavras nossas para definir o que é a Trindade para muitos crentes. Porém, achamos melhor trazer o que apresenta uma enciclopédia. Uma enciclopédia católica, ela define a doutrina da Trindade. Trindade é o termo empregado para definir a doutrina central da religião cristã. Assim, nos dizeres do credo atanasiano, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E, não obstante, não são 3 deuses, mas um só Deus. Nesta Trindade, as pessoas são coeternas e coiguais. Todas são igualmente incriadas e onipotentes. Enciclopédia Católica. Isso é uma confusão, não é não? Demais. Nós apresentamos no estudo passado que até os teólogos, eles falam que essa é uma doutrina que ainda não está bem explicada, não está bem definida. E eles chamam de mistério. É fácil dizer que mistério é aquilo que a gente não consegue explicar. Não é mistério. Infelizmente, me perdoe eu dizer, mas a doutrina da Trindade é uma mentira. É um arranjo filosófico, um arranjo baseado na filosofia platônica que veio para dentro da fé cristã. No estudo passado fizemos a seguinte afirmativa. Certamente, se Deus fosse composto de 3 pessoas, ele teria feito com que os escritores bíblicos deixassem isso rigorosamente claro, para que não houvesse dúvida a respeito. Pelo menos os escritores das escrituras grega e cristã, que tiveram contato esses pessoalmente com Jesus, né? Eles teriam feito isso, deixado bem claro. Meu amigo, não fizeram isto. Em vez disso, o que os escritores bíblicos realmente deixaram rigorosamente claro é que Deus é uma só pessoa, um ser ímpar, indiviso, sem igual. Nós lemos uma série de textos dizendo, eu sou um, não há outro comigo, não há outro igual, eu sou um, eu só sou Deus. Mas aí vem a Trindade, os trinitarianos com seu conceito pagão, tentando dizer que Deus é composto, que Deus é 3. Como propomos nesse estudo, o dogma da Trindade está posto sobre um tripé. Esse tripé são posições que dão sustentação a essa doutrina. Então a doutrina está fundamentada em três posições. A unidade composta de Deus. Os trinitarianos creem que Deus é composto de Pai, Filho e Espírito Santo. O segundo é a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os 3 são divinos, os 3 são Deus. A terceira perna dessa mesa, vamos dizer assim, a personalidade do Pai, Filho e Espírito Santo. A personalidade, cada um é uma pessoa. E a verdade é que a falha em provar uma das propostas resultará no colapso da teoria. Se derruba uma das pernas, com certeza o tripé vai cair. Então convidamos você para juntos examinarmos se a base de sustentação do dogma da Trindade resiste ao teste das Escrituras. Meu amigo, minha amiga, quanto mais se aproxima a volta de Jesus para a inauguração do reino,
mais e mais Deus revela a sua vontade aos que com o coração sincero o buscam. Nesse sentido, tem surgido muitos crentes questionando doutrinas e conceitos impostos por força e autoridade humana. Conceitos esses aceitos pela grande maioria da cristandade, como exemplo a Trindade, é um dos temas questionados por crentes sinceros. Tem surgido, muitos estão rompendo com o silêncio em torno de uma doutrina cheia de questionamentos e contradições. E nós temos aqui uma autoridade católica falando algo. Olha o que ela disse. O Monsenhor Eugene Clark diz: Deus é um só, e Deus é três. Visto que não existe nada igual a isso na criação, não podemos entendê-la, mas apenas aceitá-la. Uma autoridade católica falando isso. Também nós temos um cardeal que vai declarar. Sabemos que é um mistério muito profundo, que ainda nem começamos a entender. Isso fala o cardeal John O'Connor. Não entende? Estão ensinando. Um cardeal, o que você espera de um católico leigo? O próprio João Paulo II, ele fala do insondável mistério de Deus, a Trindade. Como é insondável o mistério de Deus, a Trindade? Também o dicionário do conhecimento religioso diz: quanto a precisamente o que é essa doutrina, ou exatamente como deve ser explicada, os trinitaristas ainda não chegaram a um acordo. Se não chegaram a um acordo, como vai explicar? Deus, por boca do profeta Oséias, nos faz um convite. Conheçamos o Senhor. Esforcemo-nos por conhecê-lo. Oséias capítulo 6, verso 4, na parte A. Esforçar-se para conhecer a Deus é o conselho que nós temos. Não é difícil. O irmão Paulo disse a respeito de Deus, porque Deus não é Deus de confusão. 1 Coríntios 14, verso 33. Vamos trazer aqui o primeiro ponto, a unidade composta de Deus. Para um melhor proveito, vamos esclarecer a que refere o termo unidade composta de Deus. Os trinitarianos creem na existência de um ser divino, que subsiste em três pessoas: Pai, Filho e Espírito. Os trinitarianos não creem que as três pessoas são três deuses. Eles creem em três pessoas que constituem um Deus. Muito difícil de entender isso, não é não? Difícil. É um mistério. Não é um mistério, meu amigo, desculpe falar. Me perdoe, mas é uma mentira. Se o Deus único apresentado nas Escrituras, meu amigo, minha amiga, é um grupo de três pessoas divinas e não três deuses, eu pergunto, é correto chamar cada um deles individualmente de Deus? E aí? Por exemplo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é correto fazer isso? Cada um deles é Deus? Ou Deus é apenas o conjunto dos três? Se chamarmos cada um deles de Deus, como podemos sustentar que não são três deuses? Como, cooperador Giliardi? Fica insustentável. Convidamos você, meu amigo, para juntos examinarmos as Escrituras na busca da fundamentação desta crença. Nós, da Igreja de Deus, nós não dispensamos aquilo que nós ouvimos. Nós sempre vamos fazer como os bereanos. Nós vamos examinar para ver se tem fundamentação bíblica. Mas quando nós não encontramos fundamentação bíblica, nós rejeitamos a doutrina. Se Deus, meu amigo, minha amiga, é composto, por que os nossos irmãos omitiram esta informação em seus escritos? Quando lemos as Escrituras, os pronomes referindo a Deus aparecem no singular. Isso coloca por terra a base da doutrina da Trindade, que é a unidade composta de Deus. Os pronomes na Bíblia relativos a Deus estão como faróis em todas as páginas de Gênesis a Apocalipse e revela a nós a pessoa literal e a individual unidade de Deus. Quais são esses pronomes? Eu, mim,
e meu, ele, dele, em si, tu e teu, nunca foram e nunca serão corretamente aplicados a mais de uma pessoa. Está bem claro. Eu sou o Senhor teu Deus, eu te tirei do Egito, porque eu faço isso, porque eu faço, porque eu. E os nossos irmãos dirigem a Deus, tu, Senhor, somente tu, ao único. E ainda, só tu. E vem as pessoas tentando trazer aqui algo fora de uma lógica. Não tem lógica. Quando a gente pega conceitos emprestados do paganismo, nós vamos ler as escrituras nessa ótica. Então as pessoas querem ver as coisas na ótica pagã. Infelizmente, esse conceito está tão enraizado, não é só o conceito da doutrina da Trindade, mas outros conceitos também, enraizado no meio da cristandade, que você mostra a verdade não surte efeito na vida das pessoas. Tenho orado a Deus para que Deus ilumine a sua mente, o seu coração, porque não é só crer em Deus. Nós temos que crer em Deus, crer em Jesus, como dizem as Escrituras. Falando nisso, meu amigo, uma vez que você aceita a doutrina da Trindade, por que você não faz o sinal da cruz? Você já encontrou com o operador Giliardi os crentes aí fazendo o sinal da cruz? Não, né? Até tem distância desse sinal. Então, meu amigo, por que não fazer o sinal da cruz? Fizemos aqui uma pesquisa sobre o sinal da cruz. Eu acho bastante interessante, vamos apresentar ela para você. Em https://formação.cançãonova.com/igreja/catequese/ qual é o verdadeiro significado do sinal da cruz? Diz: constatamos que o sinal da cruz teve sua difusão entre os cristãos no primórdio do cristianismo, a partir do século III. Passamos agora para o próximo passo de nossa reflexão, isto é, seus significados, em particular o teológico. Sendo vários os significados do sinal da cruz, vale elencar os mais importantes. Quando traçamos o sinal da cruz sobre o nosso corpo, estamos afirmando pelo menos 3 verdades fundamentais de nossa fé. Deus, que é uno e trino, a encarnação de Jesus e sua morte na cruz. Então, se a pessoa crê que Deus é uno e trino, ele pode fazer o sinal da cruz, não pode? Sim. Vamos continuar lendo a pesquisa para você ver que interessante. Quando dizemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, neste momento professamos a fé na Santíssima Trindade. O sinal da cruz que fazemos, que começa na cabeça, depois desce para o estômago, logo em seguida eleva a mão para o ombro direito, depois, seguida também para o esquerdo, indica 2 realidades. A primeira, quando fazemos os gestos a começar na cabeça e descendo ao estômago, estamos declarando nossa fé na encarnação de Jesus por meio do ventre de Maria Santíssima. Segunda, este mesmo sinal, se você observar, é feito em forma de cruz no nosso corpo. Assinala a marca de Cristo naquele que vai lhe pertencer e significa a graça da redenção que Cristo nos proporcionou por sua cruz. Isso está no Catecismo, número 1235. Então nós não estamos inventando aqui que o sinal da cruz é um sinal de aceitação da doutrina da Trindade e é um sinal que identifica os católicos. Nós não estamos dizendo aqui mentira. Nós estamos mostrando para você. É um sinal de identificação para identificar um católico. E com certeza na Idade Média, no tempo da perseguição, esse era um sinal que as pessoas faziam para se livrar da Inquisição, ou quando a fé da pessoa era colocada em teste, a pessoa, de fato, ela tinha que fazer esse sinal. E não era só esse sinal, eram outras coisas. A pessoa tinha que mostrar que trabalhava no sábado, tinha que ficar claro que ele estava trabalhando no sábado, que ele comia coisas que não era comida, que ele cria na Trindade, tudo isso. Você pode ler os livros de história e você vai encontrar isso. Nós não estamos inventando nada.
Nós não estamos inventando. O Papa Inocêncio III escreveu sobre o assunto e explicou como o sinal da cruz deveria ser feito pelos cristãos da época. O sinal da cruz, diz ele, deve então ser feito com 3 dedos, pois ele assinala sob a invocação da Trindade. Nós ainda trouxemos uma outra pesquisa. O sinal da cruz é riquíssimo em significado, diz a pesquisa. Por ele expressamos e anunciamos 3 verdades ou dogmas fundamentais da nossa religião, os católicos falando. O dogma da Santíssima Trindade, da encarnação e da morte de Jesus. Quando você diz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você está proclamando o mistério da Santíssima Trindade. Esse documento está https://catequizar.com.br. Qual o significado do sinal da cruz? Livro Os Sacramentos, professor Felipe Aquino. Meu amigo, eu não consigo crer que séculos depois de Cristo, e depois de Deus ter inspirado, dado as escritas, para nós as escrituras, Deus apoiaria a formulação de uma doutrina que era desconhecido a seus servos por milhares de anos. Uma doutrina que é um mistério insondável, além da compreensão da razão humana, que admitidamente teve um fundo pagão e era em grande parte uma questão de política eclesial. Olha, uma questão de política eclesial, uma doutrina criada para identificar um grupo político que pertencia a tal grupo. Os historiadores relatam isso. Seguimos com mais algumas perguntas, deixando claro que Deus não é formado por uma trindade. Olha, meu amigo, são perguntas fortes, mas convém fazer para você. Você que crê que Jesus é o Deus Filho, pois é isso que a doutrina da Trindade afirma, por que você não aceita que Maria é mãe de Deus? Não é isso, cooperador? Isso mesmo. Se ele é um Deus e Maria é mãe dele, então é mãe de Deus. Por que os crentes não aceitam isso? Qual o problema? Qual a causa de não encontrarmos nas Escrituras alguém chamando Jesus de Deus Filho? Por que nós não encontramos isso? Essa expressão, as pessoas chamando Jesus de Deus Filho, já que é comum entre os católicos chamar Jesus de Deus Filho. Cooperador Giliardi, os crentes, os evangélicos, eles usam muito essa expressão Deus Filho? Não. Eles se sentem confortáveis em usar? Não. Mas os católicos usam? Sim, sim. Vou seguir com as perguntas. Quantas vezes, meu amigo, você encontra nas Escrituras alguém ou algum registro de alguém dirigindo a Maria como mãe de Deus? Quantas vezes você encontra? Já encontrou? E a expressão Deus Espírito, quantas vezes você já leu na Bíblia? Deus Espírito. Quantos batismos em nome da Trindade você encontra nas Escrituras? Já que os crentes batizam em nome da Trindade, né? Quantos batismos em nome da Trindade você encontra nas Escrituras? Me mostre alguma coisa nas Escrituras realizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Algo que os nossos irmãos fizeram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ao contrário, nós encontramos que tudo que nós fizermos deve ser feito em nome de Jesus. E que isso glorifica a Deus. Você acha possível crer no dogma da Trindade e crer que Jesus é Filho de Deus? Você acha? E a coisa vai complicando mais ainda. Quando nós lemos o que o irmão Lucas escreveu em Lucas 1, verso 30, 35, a pergunta é, de quem Jesus é filho? Vamos à leitura e você responda, de quem Jesus é filho? Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo, Como? Como se fará isto? Visto que não conheço homem algum. E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo.
o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Eu pergunto a você que crê nas três pessoas da Trindade, segundo a sua crença, de quem Jesus seria filho então? Maria disse, eu não conheço varão. O anjo disse, descerá sobre ti o Espírito Santo, que para você é a terceira pessoa. Nós cremos que o Espírito Santo é a virtude do Altíssimo, mas você crê que é três pessoas. Te cobrirá com a sua sombra, por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Espera aí. Deus, Filho de Deus. Jesus é filho de quem? Da primeira pessoa ou da terceira pessoa? Seria possível a terceira pessoa da Trindade, o Deus Espírito, gerar a segunda pessoa, o Deus Filho? E mesmo assim Jesus ser filho da primeira pessoa da Trindade? Seria possível? Me desculpa pela fala. Me desculpa. A doutrina da Trindade não é um mistério. E me perdoe, é uma mentira. Como já provamos no programa número 19, esse erro cravou-se no meio do cristianismo oriundo do paganismo e manteve o seu lugar na teologia pelo governo totalitário dos imperadores de Roma e pela autoridade da igreja romana. E muitas igrejas trazem esse ensino por terem sua origem na igreja católica. Infelizmente é isso. 2 imperadores foram fundamentais para a criação da doutrina da Trindade. 2 imperadores romanos. Você sabia disso? Leia a história. Hoje, meu amigo, essa doutrina tornou-se um elo principal de ligação das igrejas com a igreja romana. Você pode dizer, nada, não é isso não. É isso mesmo, na carta encíclica Ut Unum Sint, em latim, para que sejam um, é o título da carta, para que sejam um. Nessa encíclica de 25 de maio de 1995, o Papa João Paulo II declarou textualmente o seguinte: também surgiu entre os nossos irmãos separados, ou seja, irmãos separados é ele falando dos evangélicos. Também surgiu entre os nossos irmãos separados, por moção da graça do Espírito Santo, um movimento cada vez mais intenso em ordem à restauração da unidade de todos os cristãos. Esse movimento de unidade é chamado de ecumenismo. Participam dele os que invocam o Deus Trino. Não estamos acrescentando, nós estamos trazendo palavras por palavras de um Papa, o Papa João Paulo II, que diz que a união dos crentes se dá por meio dessa crença na doutrina da Trindade e no batismo também. Nós temos documentos que falam que todos que são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se voltar a ser católico, não precisa ser rebatizados. Já é aceito o batismo. Mas aqueles que são batizados em nome de Jesus não podem, porque esses têm que ser batizados novamente. Por quê? Porque entra em dúvida se ele crê na doutrina da Trindade. Voltemos à questão da unidade composta de Deus. Se o Deus único, apresentado nas Escrituras, é um grupo de 3 pessoas divinas e não 3 deuses, eu pergunto, insisto, é correto chamar cada um deles individualmente de Deus? Por exemplo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Cada um deles é Deus ou Deus é apenas o conjunto dos 3? Se chamarmos cada um deles de Deus, como podemos sustentar que não são 3 deuses? E é isso que eu digo. Se essa fosse uma doutrina verdadeira, Deus teria deixado isso muito claro para nós, através dos escritos dos nossos irmãos. Mas não, desde os escritos dos nossos irmãos na primeira aliança, até a renovação da aliança, nós encontramos textos fazendo afirmativas corretas. Vamos a alguns desses textos. O Salmo 86, verso 10. Só tu és Deus. O profeta Isaías 44, 6. Deus diz, fora de mim não há Deus. Isaías 46, verso 9. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Marcos 10, 18, Jesus afirmou: ninguém há bom senão um que é Deus. O irmão Tiago 2, verso 19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem.
O irmão Paulo, 1 Coríntios 8, verso 4. E que não há outro Deus senão um só. Moisés, Deuteronômio 6, verso 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Moisés, em Deuteronômio 4, verso 35. O Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Ainda Moisés, Deuteronômio 32, 39. Eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Deuteronômio 33, verso 26. Não há outro semelhante a Deus. O profeta Samuel, 1 Samuel 2 e 2. Nenhum há como o nosso Deus. Ainda o profeta Samuel, 2 Samuel 7, 22. Porque não há semelhante a ti, não há outro Deus senão tu só. 1 Reis 8, verso 60. Para que todos os povos saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. 1 Reis 19, verso 15. Só tu és Deus de todos os reinos da terra. 1 Crônicas 17, verso 20. Senhor, ninguém há como tu, e não há outro Deus fora de ti. O profeta Oséias, 13, verso 4. Portanto, não reconhecerás outro Deus além de mim. O irmão Paulo escrevendo aos nossos irmãos em Roma, Romanos 16, 27. A único Deus, sábio, seja dada glória por Jesus. Olha que interessante, se ele é um conjunto de pessoas, como é que ao único Deus sábio, está dizendo que só existe um Deus sábio, seja dada a glória por Jesus? Como dá glória se os três é um só, irmão? O irmão Paulo ainda em 1 Coríntios 8, verso 6, escrevendo aos nossos irmãos em Corinto. Todavia para nós há um só Deus, o Pai. Escrevendo aos irmãos aos Gálatas, Gálatas 3, verso 20. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Na sua carta ao irmão Timóteo, 1 Timóteo 1, verso 17. A único Deus, seja honra e glória para todos sempre. 1 Timóteo 2, verso 5. Porque há um só Deus e um só mediador. Uma sequência de textos bíblicos aí estão. Então estamos apresentando uma sequência de textos bíblicos, testemunho de profetas, Moisés, que apresentou Jesus, irmãos, dando testemunho, e você ainda não consegue crer. Ouça as palavras do irmão Pedro, ele diz: Como Deus ungiu a Jesus, repito, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos capítulo 10, verso 38. Se Jesus fosse Deus, precisaria ser ungido? Como é que ele é parte e ele é ungido, ele mesmo é ungido? Como? Segundo as palavras do irmão Pedro, Jesus era Deus? O próprio Jesus, Filho de Deus, deixa claro que ele não era parte de uma trindade. Vamos ler o texto. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Lucas 4:18. Dá para crer, meu amigo, minha amiga, numa unidade composta? Dá? O irmão Lucas traz também um registro, deixando claro que Jesus não era parte de uma trindade. Ele, Jesus, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. E aconteceu que, num daqueles dias, estava ensinando e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor, ou seja, o poder de Deus, o seu Espírito, estava com ele para curar. Lucas capítulo 5, versos 16 e 17. E aí fica a pergunta, é possível Jesus, sendo parte de uma trindade, sendo Deus, orar a Deus? É possível? Aí não vem você, não, é porque ele estava na carne. Para com isso. Ouça o que escreveu o irmão Paulo aos Romanos
e responda. O nosso irmão Paulo acreditava na unidade composta de Deus, ou seja, na Trindade. Será? Olha o que ele diz. E se o Espírito daquele, ou seja, o Espírito do próprio Deus, que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele, ou seja, aquele Deus, que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito, que em vós habita. Romanos 8, 11. Quem ressuscitou a Jesus? Deus. Como? Se ele era parte de uma trindade, então houve um momento, o cooperador Giliardi, que parte de Deus morreu, né? Mistério. E a outra parte que estava viva ressuscitou. Mistério, pastor. Meu amigo, os textos são claros. Pelo seu Espírito que em vós habita, o Espírito de Deus. Se o Espírito daquele, o Espírito do próprio Deus, que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós. Está claro, o Espírito de Deus. Meu amigo, como seria possível a segunda pessoa que não é uma outra pessoa morrer e a terceira pessoa que não é uma pessoa ressuscitá-lo? Que confusão, não é não, cooperador? É uma confusão. Eu repito, como seria possível a segunda pessoa, que aqui é Jesus, que não é uma outra pessoa fora Deus, e a terceira pessoa, que não é uma pessoa, ressuscitar a segunda pessoa? Meu Pai do céu, muita confusão. Ouça as palavras do irmão Paulo. Ora, ele diz, ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará pelo seu poder. 1 Coríntios 6, 14, ele diz que o Espírito Santo é o poder de Deus. Eu estou forçando a barra, cooperador Giliardi? É uma leitura natural que foi entendida e pregada pelos discípulos. Qualquer pessoa que ler as Escrituras de forma natural vai ter esse entendimento que o Espírito Santo é o poder de Deus. Ele vai ver duas pessoas e não três. Ele vai ver pessoas separadas uma da outra, pessoas que fazem diálogo uma com a outra. Como que a pessoa é a mesma pessoa e ele conversa com ele mesmo? Isso é uma loucura! Vamos ao segundo ponto que os trinitarianos buscam estabelecer, é que o Filho é Deus. Vamos ler um documento. No livro A Nossa Ortodoxa Fé Cristã, diz: Deus é trino. O Pai é totalmente Deus. O Filho é totalmente Deus. O Espírito Santo é totalmente Deus. A nossa ortodoxa fé cristã. Então esse é o segundo ponto, a afirmativa de que os três são Deus. Cada pessoa supõe-se a plena essência da divindade e todos os atributos divinos. Cada qual supõe-se ser completamente Deus em si. Os trinitarianos argumentam que Jesus deve ser Deus, ou uma parte da Trindade, porque ele exerce certas autoridades divinas e revela certos atributos divinos. Meu amigo, olha, Jesus exaltado à mão direita de Deus, Jesus recebe autoridade e poder divino, oriundo de Deus. Isso é claro nas Escrituras, ele recebe poder de Deus. Isso, entretanto, não prova que Jesus é igual a Deus, ou o próprio Deus, nenhuma parte de Deus. O fato de Jesus ser exaltado pelo Pai mostra que o Pai é maior que Jesus. O fato de Jesus receber posição e obras divinas de Deus, mostra que Jesus é inferior a Deus. E hoje Jesus tem sido exaltado à mais alta posição do universo, indo antes dele somente Deus. Isso prova que ele não é Deus. Jesus disse, todo poder me é dado no céu e na terra, Mateus 28, 18. Se é dado, dado por quem? E Jesus sempre entendeu que o seu Pai é superior a ele. Ele viveu em perfeita obediência a Deus. Como é que um Deus vai viver em obediência a ele mesmo, cooperador Giliardi, ouvintes? Não tem como, né? É uma confusão. Jesus recebeu a autoridade de seu Pai. Como ele recebeu a autoridade de seu Pai? Se ele é o Pai! Meu amigo, é muito confuso isso.
Já a autoridade de Deus não é derivada, ela tem origem nele mesmo. Deus é maior que Jesus. No texto em João 14, 28, Jesus diz assim: ouviste que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis porque eu disse, vou para o Pai. Porque meu Pai é maior do que eu. João 14, 28. Não, são iguais. Jesus é inferior a Deus. Jesus não é Deus, meu amigo. Então buscar estabelecer que o Filho é Deus não vai dar certo. Outro fato que nós temos que saber e entender, como uma pessoa torna-se filho. Jesus foi gerado por Deus, por isso ele é chamado Filho de Deus. Vamos a textos nesse sentido. Mateus 26, verso 63. Nos diga se tu és o Filho de Deus. Mateus 27, verso 54. E o centurião, verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Marcos 1 e 1. Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos 5 e 7. E clamando, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Aqui foi um demoniado, né? Um possesso, né? O demônio falando na boca de um homem. João 9, 35. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando, disse-lhe, crê tu no Filho de Deus? Por que Jesus não disse aqui, crê tu no Deus Filho? Por que faltam esses textos? Deus Filho? Por que sempre vamos encontrar Filho de Deus e não Deus Filho? João 11, 4. Para que o Filho de Deus seja glorificado. Atos 3 e 13. O Deus de nossos pais glorificou a seu Filho Jesus. Como? Como glorificar a Jesus? Se Jesus é uma parte de Deus, Jesus é a mesma pessoa. Como? Atos 3, 26. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus. Como ressuscitar Deus ao seu Filho Jesus se Deus é uma composição de 3 pessoas? Não dá para entender isso. Atos 8, verso 37. E disse Filipe ao eunuco, é lícito se crer de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aqui seria uma boa oportunidade para o irmão Filipe falar com o eunuco para ele crer no Deus Filho. Não, mas ele fala no Filho de Deus. Atos 9, verso 20. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, o ungido, que este é o Filho de Deus. Os crentes não têm noção e não têm entendimento da palavra Cristo. Eles têm dificuldade, é que eles não sentem confortável em falar a palavra Cristo ou o significado da palavra Cristo. Porque a palavra Cristo é ungido. Ela é a palavra para Machia, Messias, ungido. Como é que Jesus é parte da Trindade e é ungido de Deus? 2 Coríntios 1, 19. Porque o Filho de Deus, a saber, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Os nossos irmãos pregaram o Filho de Deus e não o Deus Filho. Hebreus 4 e 4. Um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus. Sacerdote, Jesus, Filho de Deus. Como eu vou ser sacerdote se eu sou Deus? Sou Deus ou sou sumo sacerdote? 1 João 5 e 5. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Para vencer o mundo, você tem que crer que Jesus é o Filho de Deus, não que Jesus é o Deus Filho. 1 João 4 e 15. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E cadê o Espírito Santo aí, irmão? Tinha que estar diferente, tinha que estar assim. Qualquer que confessar que Jesus é o Deus Filho, Deus está nele e ele em Deus e eles estão no Espírito Santo. Alguma coisa assim nesse sentido. Meu amigo, você quer que Deus esteja em você? Confesse que Jesus é o Filho de Deus e não que é o Deus Filho.
Se Jesus fosse Deus ou parte de uma trindade de deuses, poderia ele ter um Deus? O que você acha? Não é estranho Jesus ter um Deus? Como eu sou Deus e parte de uma trindade, e eu tenho um Deus. Vamos ler textos nesse sentido. Mateus 27, 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus tinha um Deus, mas ele não é parte de um Deus? Ele não é uma das pessoas que forma Deus? Que estranho, não é não? Lucas 6, verso 12. E aconteceu que naqueles dias subiu Jesus ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Como é isso? Jesus tem um Deus e ora para o seu Deus, é isso? Mateus 26 e 39. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Notou, ouvinte? Jesus revelou que ele não era o próprio Deus quando ele orou para o seu Pai. E ele ainda deixou claro que a vontade dele era outra. Porém, ele submetia sempre à vontade de seu Pai. Se Jesus fosse igual a Deus, por que Jesus oraria a Deus? Se Jesus fosse igual a Deus, por que ele disse afasta, ele não queria fazer, depois ele volta, diz seja feita a tua vontade, ele prova que ele tem uma vontade e Deus tem outra. Só que ele sempre submetia-se à vontade de Deus. Os trinitarianos afirmam que Deus, Jesus e o Espírito Santo têm uma inteligência e uma só vontade. Será que tem? É assim? Se Jesus e Deus compartilham uma vontade, o poder de decisão, não seria nem lógico uma pessoa da Trindade orar para outra pessoa da Trindade. Teria lógica isso, cooperador Giliardi? Não. Eles compartilhariam de uma mesma vontade. Jesus mostrou que ele é inferior a seu Pai e unicamente seu Pai é Deus pelo fato de ter orado a ele. Aí vem alguém pode dizer, Jesus estava na carne. Olha, meu amigo, mesmo depois da ressurreição, Jesus ainda se dirigia a seu Pai, o tratando como o seu Deus. Vamos ler João 20, verso 17. Jesus já tinha ressuscitado. Jesus lhe disse: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Meu Pai, vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Aqui ele já tinha ressuscitado. E agora? Se fosse verdade que Jesus é Deus, por que ele nunca se identificou como nosso Deus? Por quê? Por que ele se identificava como nosso irmão? Vai para os meus irmãos, depois de ressuscitado. Vai para os meus irmãos. Os crentes não conseguem enxergar que Jesus é o nosso irmão mais velho. Vai para os meus irmãos. Diz a eles que subo para meu Pai, o vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Meu amigo, nós temos Jesus como irmão. E essa é a fé dos nossos irmãos, é a fé bíblica. Ele sempre se dirigia aos seus discípulos como seus irmãos e não como o seu Deus. Jesus nunca dirigiu aos seus discípulos como seu Deus. Tem pessoas que dizem assim, mas Tomé chamou Jesus de Deus. Leia direito. Tomé, ele levou um susto e disse, meu Deus. Não referindo Jesus como Deus, mas o susto que ele levou. Você vai encontrar traduções bíblicas nesse sentido que eu estou falando. Eu não estou inventando, não. Foi um susto que ele levou. Não. Jesus não é nosso irmão, Jesus é Deus. Então nós temos um irmão que é Deus, cooperador Giliardi. Ele nunca se dirigiu a nós, aos discípulos, como Deus, mas sim como irmão. Mateus 28 e verso 10. Então Jesus disse-lhes, não temais, ide dizer a meus irmãos que vão à Galileia e lá me verão. Isso depois da ressurreição já. Lucas 8, verso 21. Mas respondendo ele, Jesus, disse-lhes, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Atos 3, verso 22. Porque Moisés
falando de Jesus, disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos, de entre vossos irmãos, um profeta, semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Semelhante a ele ou semelhante a Deus? De onde surgiria esse profeta? De entre vossos irmãos. Jesus não pode ser profeta e Deus ao mesmo tempo. Dá para Jesus ser parte de uma trindade, ser Deus e profeta ao mesmo tempo? Ele é um profeta dele mesmo, cooperador Giliardi. Não pode ser o caminho e o final do caminho ao mesmo tempo. Em Apocalipse 13, verso 12, nós temos o próprio Jesus já no céu e ainda referindo a Deus como seu Deus. Vamos ler? A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. O texto é claro. Eu farei coluna, palavras de Jesus, eu farei coluna no templo do meu Deus. Templo do meu Deus. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus. O nome da cidade do meu Deus. A cidade do meu Deus. Jesus já tinha ressuscitado, está nos céus e ainda dirige-se a Deus, o seu Pai, como seu Deus. Jesus, meu amigo, minha amiga, para ser o nosso Salvador, não pode ser Deus e muito menos parte de uma trindade. Ouça o que escreveu o escritor do livro de Hebreus. Hebreus capítulo 2, versos 14 ao 17. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele, Deus, não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo, fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Aos irmãos! Olha, teu irmão que é Deus. Que legal. Olha, o texto, Deus não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Nós temos a profecia da descendência da mulher, da descendência de Abraão nasceu Cristo, nosso Senhor, ungido da parte de Deus. É aqueles que querem crer numa pré-existência na forma platônica, dá confusão na cabeça deles. Jesus é o quê? Um anjo? Quem era Jesus? Um espírito? Quem era? Está respondido aqui, um descendente de Abraão, a semente da mulher. Por que as pessoas ficam navegando em pensamentos pagãos? O texto de Romanos 8, verso 29, lança mais luz à nossa afirmativa de que Jesus é o nosso irmão e não o nosso Deus. Olha o que o texto diz. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito, primeiro gerado entre muitos irmãos. O irmão mais velho. Aqui temos um sentido profético muito forte que o tempo não nos permite, mas eu vou trazer só um pouquinho da base dele para você aprofundar. Lembra da primogenitura? Que o filho mais velho era responsável em distribuir ou abençoar a vida dos seus irmãos mais novos? Lembra? Jesus, o nosso irmão primogênito. Por meio dele nós alcançamos as bênçãos de Deus. É isso é profético, isso é muito forte. Como isso dá certo na doutrina da Trindade? Meu amigo, a doutrina da Trindade derruba as fundamentações proféticas. Infelizmente, essa doutrina da Trindade
é uma confusão. Eu não digo isso, mistério nada, é uma mentira, uma confusão. Essa doutrina trinitariana e não entender a divindade de Jesus à luz das Escrituras são as causas principal do grande erro teológico de Deus, um Deus antropomorfo, Deus humano. Isso cheira a mitologia. Isso tem alastrado uma mitologia, feito alastrar-se um paganismo entre a fé cristã. Meu amigo, pare para pensar isso. Um Deus humano. Lembra dos imperadores que queriam ser Deus? Eles acharam a figura de Jesus como Deus para impor uma autoridade por meio de um depois sucessor de Jesus, que era o Papa. Isso é política eclesial. Outro fato, meu amigo, minha amiga, que merece a nossa atenção, é a forma como os nossos irmãos que deixaram os seus escritos registrados, a forma como eles identificavam ao Senhor Jesus. Isso prova que eles não criam na Trindade e nem nessa doutrina de que Jesus era parte de uma trindade ou essa unidade composta aí, não. Ouça as palavras do irmão Paulo escrevendo aos irmãos em Roma. Para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 15:6. Os crentes que creem na doutrina da trindade lê esse texto bastante e não entende. Olha o texto. Ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. O irmão Paulo escreveu aos irmãos em Roma, dizendo que concordes, que por meio, como se fosse uma só boca, glorificassem o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus. O Deus e Pai. Além de Pai, ele é Deus de Jesus. Em outra ocasião, ele disse aos irmãos em Corinto: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, segundo aos Coríntios 1:3. Ainda aos nossos irmãos em Corinto, segundo Coríntios 11, verso 31, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Deus e Pai do nosso Senhor Jesus. Também nós temos aos irmãos em Éfeso, ele ensinou a mesma verdade. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1:3. Olha, ele é o irmão mais velho, primogênito, então ele pode nos abençoar com bênçãos espirituais por meio de Cristo. Lembra a primogenitura? Olha que interessante. Efésios 4, verso 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Viu? O irmão Pedro também não cria numa unidade composta de Deus. Ouça o que ele disse. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro capítulo 1, verso 3. O próprio Senhor Jesus, nosso irmão, também testemunhou contra essa unidade composta. Ele disse a Maria: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Vai para os meus irmãos e diz-lhe que subo para o meu Pai, o vosso Pai, meu Deus e o vosso Deus. João 20, verso 17. Que maravilha, Jesus é o nosso irmão. O fato de Jesus ser identificado como um profeta, sumo sacerdote, advogado e mediador é um testemunho forte contra a unidade composta de Deus. Jesus profeta. Vamos ler textos. Jesus profeta. Mateus 13:57. E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Jesus se identifica como profeta. Mateus 21:11. E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Lucas 7:16. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Lucas 13, verso 33, palavras do próprio Senhor Jesus. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém.
João 6:14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Atos 3:22. Porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Como Jesus, Deus e profeta? Jesus, sumo sacerdote, Hebreus 2:17, em tudo fosse semelhante aos irmãos. Diz aqui, e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. E Jesus, sumo sacerdote, Hebreus 3, verso 1. Ora, isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo do grego, quer dizer, mensageiro, embaixador, enviado, e sumo sacerdote da nossa confissão. Hebreus 8, verso 1. A suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus. Sumo sacerdote, Hebreus 9, verso 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote, Jesus advogado. 1 João 2:1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Como? Se ele é parte de uma trindade, ele mesmo é juiz, ele mesmo é advogado, ele é tudo? Como? Como é isso? Ele vai ser advogado, ele é advogado, mas ele também é parte de uma trindade. Jesus mediador. 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus. Olha só, o irmão apóstolo Paulo fazendo a divisão. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Hebreus 12, 24, e a Jesus o mediador de uma nova aliança. Jesus, meu amigo, não é o próprio Deus, nem parte de um Deus trino, porque ele é o Filho de Deus, o nosso irmão mais velho. Ele é o nosso mediador, nosso advogado e sumo sacerdote. Ele não pode ser ambos, Deus e Filho de Deus, advogado e tudo isso, essa mediador, profeta. O pai e o filho não são iguais ou idênticos. O pai viveu antes do filho, o pai é maior que o filho. Deus é imortal, ele não está sujeito à morte. Deus sempre foi imortal, sempre será imortal. É impossível Deus morrer. Jesus, ao contrário, nasceu mortal, ele morreu e tinha as características do homem mortal. Ele é o segundo Adão. Ele experimentou a fome, a sede, a canseira, a tentação e o sofrimento. Jesus morreu. E a Jesus é dado o título de Deus em certos escritos. E aí as pessoas dizem, cooperador de então Jesus é Deus. Não, meu amigo, o fato das palavras Deus em hebraico, Elohim, no grego Theos, elas serem aplicadas muitas vezes a homens e a anjos na Bíblia, isso não faz dele um Deus. Quando usada em sentido secundário, a palavra Deus indica alguém que é representante do único Deus. Vamos provar o que falamos. Moisés foi designado como Deus em relação a Arão. Êxodo 4:16. E acontecerá que ele te será por boca, Arão, e tu lhe serás por Deus. Ver ainda Êxodo 7, verso 1. Moisés era Deus? É claro que não. Os israelitas foram chamados deuses em Salmos 82, versos 6 e 7. Jesus citou esses versos para mostrar esse fato. Jesus citou isso em João 10, versos 34 a 36. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou de deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, vós dizeis blasfemas, porque disse, sou o filho de Deus? Viu o texto? O texto está em harmonia. Esse mesmo fato acontece nos escritos que refere a Jesus como Deus. E o próprio Jesus deixa claro no texto citado por nós que ele é o Filho de Deus. Seria uma boa oportunidade para ele dizer, e vocês dizem que eu blasfemo porque eu digo que sou Deus Filho? Não, ele diz porque sou Filho de Deus. Ele não disse porque sou Deus. Não, ele não disse porque eu sou parte de uma trindade, ele não falou isso. Ele disse porque disse que sou Filho de Deus. Provamos que Jesus não é Deus e muito menos parte de uma trindade. Outro ponto que os trinitarianos creem é a personalidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós conseguimos provar que o Pai é uma pessoa, que Jesus é outra pessoa. Mas é difícil, não dá para provar que o Espírito Santo é uma pessoa. Agora iremos deixar claro que o Espírito Santo é o poder do próprio Deus. E não é outro Deus ou a terceira pessoa de uma trindade, como muitos falam. Ele é o poder do Altíssimo. E é chamado o Espírito de Deus e nunca foi chamado Deus Espírito. E não é outra pessoa fora de Deus. Não é outra pessoa fora de Deus. 1 Coríntios 2, verso 10 e 12. Mas Deus
nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então o Espírito não é uma personalidade, porque a palavra grega pneuma, traduzida, Espírito, é neutra em gênero, artigo e pronomes referentes a elas. Esses também são neutros. O Espírito é o poder de Deus. O Espírito não é uma pessoa distinta do Pai e do Filho, porque ele é o poder de Deus. O Espírito Santo é o poder impessoal de Deus. Toda obra que Deus faz e é feita através do seu poder. O Espírito é traduzido da palavra hebraica. Quais palavras hebraicas, cooperador Giliardi? Ruá e Neshama. E da palavra grega pneuma. Pneuma no escrito grego é o mesmo que ruá no hebraico, que significa ar, fôlego, vento, poder, animação e manifestação de um poder. Então o Espírito de Deus é o poder de Deus. As características impessoais do Espírito revelam ele como o poder de Deus e não como uma personalidade. O Espírito é mencionado em Isaías 32:15, até que derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Também em Atos 2:17, Atos 10:45, como derramado, como está em Tito 3, versos 5 e 6, como o vento soprado, como João 20, verso 22, enchendo, como Atos 2, verso 2. Jesus foi ungido com esse poder, Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, nós já lemos, com Espírito Santo e com virtude. Os homens foram batizados nele, Mateus 3, verso 11, Atos 1, verso 5. O Espírito aparece sem nome pessoal. O Pai tem nome, o Filho tem nome. E qual é o nome do Espírito Santo? O Espírito Santo não é uma outra pessoa fora de Deus. Em todas as Escrituras não há uma oração ou canção ou exclamação dirigida a ele, ao Espírito. E ainda, não há precedente na Bíblia autorizando oração ou canção ao Espírito, mas os crentes gostam de cantar ao Espírito Santo, orar ao Espírito Santo. Em lugar nenhum nos é ensinado a amar, a honrar e adorar o Espírito Santo ou orar a ele por assistência. Mas os crentes adoram o Espírito Santo, honram e adoram o Espírito Santo. Você quer mais prova de que ele não é uma pessoa? Não é mencionado no trono com Jesus e com Deus? A relação do Espírito ao Pai não é aquela de uma pessoa para outra pessoa, mas sim de um poder para uma pessoa. O Pai diz tu ao Filho, o Filho diz tu ao Pai, mas nunca se diz tu para o Espírito. O Pai ama o Filho e o Filho ama o Pai, mas não é mencionado como amando o Espírito. O Espírito não é mencionado nos hinos de adoração em Apocalipse 5:13, Apocalipse 7:10. Eu creio, meu amigo, minha amiga, que você consegue entender. Se o Espírito é a terceira pessoa da Trindade, por que sua referência é omitida? O Espírito Santo é Deus ou o Espírito de Deus? Vamos ler textos nesse sentido. Textos que provam que o Espírito Santo não é uma outra pessoa. Gênesis 1 e 2. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 41, verso 38. Acharemos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Êxodo 35, verso 31. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria. 1 Samuel 11, verso 6. Então o Espírito de Deus apoderou-se de Saul. 2 Crônicas 24, verso 20. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias. Mateus 3, verso 16. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba. Mateus 12, verso 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus... Atos 2, 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Romanos 8, verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Romanos 8, 14. Os que são guiados pelo Espírito de Deus. 1 Coríntios 3, verso 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha, meu amigo, quem habita na pessoa, Deus ou o Espírito? Vós sois o templo de Deus. O templo de Deus
A primeira pessoa que habita na pessoa? Ou o Deus Espírito, a terceira pessoa? Você viu que confusão? Deus habita em nós por meio do seu Espírito. A palavra dos profetas são palavras de quem? O irmão Pedro escreveu em 2 Pedro 1:21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A palavra dos profetas são palavras de quem? O texto de 2 Samuel 23, verso 2 e 3, deixa claro, o Espírito do Senhor falou por mim. O Espírito do Senhor, a sua palavra está na minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. É uma profecia messiânica. O Espírito do Senhor é o próprio Deus. Quem falou? Eu pergunto, a primeira pessoa, a terceira pessoa da Trindade, meu amigo? Aí você vai ter confusão. Não é difícil, meu amigo, entender que o Espírito Santo é o poder e a virtude de Deus. Não é difícil. Lucas 5,17. E aconteceu que num daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados os fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. Lucas 4,18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados do coração. Meu amigo, minha amiga, eu creio que está claro para você que não existe essa unidade composta, né? E que não existe essa questão de Jesus ser Deus. E que não existe essa questão do Espírito Santo ser uma pessoa fora de Deus. E eu quero finalizar, se Deus é uma unidade de três pessoas, coeterna, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, como ensina a doutrina da Trindade? Porque Cristo disse que unicamente o Pai conhece o Filho e somente o Filho conhece o Pai. Não é estranho que o Deus Espírito Santo, sendo coeterno com o Pai e o Filho, não conheça a ambos? O texto de Mateus 11:27 diz assim, tudo me foi entregue por meu Pai Jesus. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e é aquele a quem o Filho quiser revelar. Mas não fala do Espírito Santo. Se Deus é uma unidade de três pessoas, coeterna, como afirmam os trinitarianos, porque o nosso irmão João omitiu o Deus Espírito Santo, a terceira pessoa, ao afirmar que aquele que permanece na doutrina de Cristo tem tanto o Pai como o Filho. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, nosso irmão João disse, e nela não permanece, não tem Deus. E o que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Esqueceram do Espírito Santo. Falando sobre a comunhão, o apóstolo João afirma que ela deve ser mantida com o Pai e com o Filho, com seu Filho Jesus Cristo. E aqui o irmão João, de novo, omitiu a terceira pessoa da Trindade nessas declarações tão importantes para a igreja. Por que ele fez isso? O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. 1 João 1, verso 3. Meu amigo, eu espero que tenha ficado claro para você, mas se você desejar um estudo mais profundo, é só ligar para nós e nós passaremos para você um estudo bem mais aprofundado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus, meu querido ouvinte. Deus Todo-Poderoso, Pai de infinita graça e Deus de grande misericórdia, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de termos lido a Tua Palavra. E assim, Senhor, está bem esclarecido a Tua vontade, pois o Senhor desperta pelo profeta Oséias conhecer a Ti. Queremos Te conhecer, ó Deus, a maneira que o Senhor se revelou, a maneira que o Senhor quer ser adorado, a maneira, Senhor Deus, que os nossos irmãos pregaram sobre o Senhor, porque o Senhor se revelou. E que, Senhor Deus, possamos estar mais perto dessa revelação e pregar ela a todos, possivelmente todos, ó Pai, e assim estes venham reconhecer a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, aquele a quem o Senhor enviou. Senhor, meu Deus, que a cada dia mais o coração daqueles que estão conhecendo a Ti possa, Senhor Deus, ter as revelações da palavra. E venha, Senhor Deus, fazer decisão de seguir a Tua vontade e assim herdar a salvação. Meu Pai, que possamos estar preparados,
que possamos ter coragem, ousadia, para falarmos dessa palavra ainda mais às pessoas. Nos dê a oportunidade, Senhor Deus, de sempre falarmos do Teu amor. E que a Igreja de Deus esteja sendo abençoada. Ela, Senhor Deus, que está espalhada sobre o mundo todo, possa ser abençoada, possa ser sustentada pelo Senhor. Abençoe a cada ouvinte, Senhor Deus. Abençoe também, quero citar aqui um nome, a irmã Creuza, e toda aquela família que o Senhor alcance, Senhor Deus, em nome de Jesus. E, Pai, para todos os ouvintes que te pedem algo e que te entregaram algo, possa o Senhor Deus ter misericórdia de cada um e visitar a vida e cada família representada, e que essa verdade venha fazer morada no coração, Senhor Deus, de todos aqueles que querem se aproximar de Ti. Tudo isso eu te peço um pouco mais, que o Senhor abençoe o programa à luz das Escrituras e os programas da Rádio Encontro com Deus, e que nós possamos crescer em nome de Jesus. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus e já te agradeço, ó Deus bendito. Muito obrigado. Encerramos o programa à luz das Escrituras em nome de Jesus.